Olá, tudo jóia? Aqui é o Fulvio Pacheco, quadrinista, coordenador da Gibiteca de Curitiba. E o tema da aula de hoje é figura humana em movimento, né? Antes a gente vai retomar a figura humana estática, que a gente teve em outra aula, porque a gente precisa desse esquema para poder fazer ela em movimento. Terminei de esquematizar, né, a figura, como eu falei, eu já fiz isso no outro vídeo, se vocês quiserem dar uma conferida. Mas só explicando aqui, eu estou desenhando a Loira Fantasma, que é a minha personagem, né, de quadrinhos. E, como qualquer figura humana, ela tem 8 vezes o tamanho da cabeça. Como é uma figura feminina, no ombro tem 2 vezes a largura da cabeça, né, no ombro. E o ombro do mesmo tamanho do quadril, certo? Na figura de lado, né, a gente tem também as 8 vezes, só que eu gosto de fazer esse esquema, que é um quadrado, certo? Você faz um quadrado bem equilátero, né, largura por altura, divide ele no meio, daí você faz um semicírculo, fecha aqui, faz o maxilar, o nariz, né, puxa a partir da metade da cabeça a linha do eixo do corpo. Essa linha do eixo, ela é sempre importante fazer, certo? Não só aqui na figura estática, mas nos outros casos, assim, por causa do equilíbrio da figura. Então aqui está um model sheet mais completo, né? Model sheet é esse esquema em que você faz o seu personagem de frente, de lado, na diagonal, que são as 3 posições básicas, que a partir dessas 3 posições você pode fazer seu personagem, certo? Mas você tem que saber ter essas 3 posições, é como se fosse uma tabela. Quando você vai fazer um personagem, às vezes é muito fácil você desenhar assim, numa posição ele está com uma cara, na outra posição está com outra, né? Então por isso é legal ter esse model sheet. A partir disso, você vai fazer ele em movimento. Assim, é muito complicado fazer um personagem em movimento sem referências, né? Então é legal você existem alguns bonecos articulados, como esse, né? Bonecos articulados que você compra e você põe ele nas posições, certo? E a partir dessas posições, você desenha, né? Mas o boneco articulado, ele é bem bacana, bem legal. Esse aqui é um boneco articulado com anatomia e tal, né? Tem aqui também a versão masculina, né? Só que o boneco articulado, ele não substitui um modelo vivo, né? Para quem desenha, né, figura humana, é muito legal fazer sessão de modelo vivo, né? Até a Gibiteca promove sessões de modelo vivo às sextas-feiras à noite. E agora, no período de quarentena, a gente está fazendo modelo vivo virtual, certo? Então, qualquer informação, dá uma fuçada lá na página do Facebook da Gibiteca, né? Ou dá uma procurada, modelo vivo virtual e tal, na internet. Mas voltando aqui, é bem bacana você treinar, né? É legal, assim, o modelo vivo ele tem a questão da nudez. No caso virtual não está acontecendo com nudez, mas o modelo vivo presencial ele acontece com nudez, que é uma coisa que faz parte, né? É muito difícil alguém querer desenhar pessoas, desenhar anatomia, né, com a pessoa vestida. Isso é muito complicado para você estudar os músculos, os movimentos, as articulações. Então, o ideal, né, eu sei que a gente tem muito moralismo e tal, dentro, né, envolvendo a nudez e tal, mas é bacana se você quiser aprender mesmo a desenhar uma figura humana com todos os detalhes e, como eu falei, é legal você desenhar a partir do modelo vivo, né? Mas a gente tem, assim, para quem não tem acesso, assim, para quem gosta de fazer tudo pela internet, a gente tem algumas opções na internet. Mas é muito legal, muito importante, né, para você fazer um modelo vivo, você treinar, como eu falei, a partir do referencial humano. O esqueminha do X, você vai fazer
a figura humana, certo? Só vou fazer um esboço aqui, né? As 8 vezes o tamanho da cabeça. Cabeça, ombro, 1, 2, 3, 4, quadril. Né? Então, aqui, ó, princípio básico, né? Cabeça, tronco, que eu fiz uma figura masculina, e da cabeça até o tronco, o mesmo tamanho da perna, certo? Tamanho da perna. Então, aqui está o nosso esqueletinho, né? Quando a gente faz assim essa figura humana, é uma figura humana de frente, certo? E daí a gente faz assim um quadrado em volta, né? E a gente liga as pontas. E mais ou menos no meio, né, como eu falei para vocês, vai ficar um X aqui. Certo? Daí, quando você pega e transporta isso aqui para fazer a figura ou vista de baixo para cima ou de cima para baixo, você faz mais ou menos assim. Se for a figura de cima para baixo, né, você desenha como se estivesse em perspectiva, certo? Como eu expliquei para vocês, figura humana a gente não fala em perspectiva, a gente fala escorço. Escorço é o nome da palavra que é usada para designar uma perspectiva de uma figura humana, né? E daí o meio esse meio do X, ele vai ficar ou mais para baixo ou mais para cima. Então, por exemplo, aqui, certo? Tá o X mais para baixo, né? Então, aqui corresponde ao final do quadril dele, né? Mais ou menos aqui. Então, a perna vai ficar pequenininha e o tronco né, vai ficar grande. Então você encaixa aqui, né, mais ou menos assim, né? Então aqui, ó, a cabeça, o nariz, a boca vão estar todos mais próximos de você e a perna vai ficar mais para baixo. Certo? Então, como eu falei, o X ele fica nesse sentido assim, tá? E a gente também faz o contrário disso, né? Que seria a parte de cima menor e a parte de baixo aumenta. Nesse caso, o X, né? O cantinho, o miolinho do X vai ficar lá em cima, aqui. Então, aqui e aqui, né? Então, a cabeça, o tronco, o quadril vão ficar todos pequenininhos lá em cima, né? A mão aqui, certo? E as pernas vão ficar enormes, né? Por quê? Porque é uma visão de baixo para cima, certo? Deu para entender aqui? Ó, a gente vê o queixo também visto de baixo para cima. Então esse é o esquema do desenho a partir dessa esquematização de X, certo? É um esquema meio básico, assim, né? Da gente fazer uma esquematização meio básica, da gente fazer a perspectiva, o escorço, tanto de cima para baixo como de baixo para cima, certo? Então agora que você viu como que faz o model sheet e como que faz um escorço, vamos deixar o personagem em movimento, né? Como eu comentei com vocês, aquela personagem, né, que eu fiz aqui no começo, que eu fiz o model sheet, é a Loira Fantasma de Curitiba, que é uma personagem que eu desenho desde 2007, né? E como vocês podem ver aqui nessas páginas, ela sempre está em movimento, né? Por quê? Porque o personagem sempre tem que estar em movimento, não só nos quadrinhos, mas em ilustrações, assim, né? Você não desenha ele estático, como a gente fez no model sheet. Mas, para fazer em movimento, você não pode se perder nas proporções, né? Então, vamos fazer um esqueminha aqui. Então, por exemplo, assim, a gente vai desenhar aqui a cabeça, certo? A gente vai fazer
como se fosse o esquema da cabeça na diagonal, né? Cabeça na diagonal é quando ela está em escorço, certo? Então, o centro da cabeça vai ser aqui, ó. Né? A gente vai fazer o ombro, né? O ombro, ele como no esquema de frente, que ele tem a largura da cabeça, ele também vai ter. Mas, como eu falei para vocês, como ele está em escorço, ele vai ter da metade para frente a largura da cabeça, certo? E da metade para trás, menos. Esse menos não tem assim quanto, né? Esse menos, ele pode ser muito variável, né? Porque, por exemplo, você pode fazer um personagem que está em 3/4, como aquele, que está quase de frente, ou um personagem que está quase de lado. Depende muito da forma que você vai desenhar. Então, não dá para a gente estipular. A parte aqui, ó, a parte maior, geralmente é a largura da cabeça. Agora, a parte menor, você não tem muito... Você tem que ver conforme for a proporção do personagem, né? Então, a gente vai fazer primeiro o esqueminha de palitinho, certo? A gente também vai desenhar aqui a personagem com a mão na boca, né? Também, mesma coisa. Essa personagem, ela, se a gente for ver lá no primeiro desenho, né? Vamos colocar aqui o esqueminha. Como vocês podem ver, a cabeça tem mais ou menos o tamanho de o antebraço tem o tamanho da cabeça, certo? Então a gente vê aqui o tamanho da cabeça, coloca aqui da cabeça até o cotovelo e depois volta. E a partir disso, você vai fazer o esqueminha. Como eu falei, por enquanto a gente está fazendo só o esqueleto, né? E os dedos, né? Aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente tem o ombro e o quadril é do mesmo tamanho do ombro, sempre lembrando que um lado é maior, outro lado é menor, né? Perna. E é isso, né? Então a gente aqui tá com o esqueletinho, né? O esqueletinho do personagem. Então aqui o personagem já não está mais estático, né? Está em movimento, como eu falei, está naquele ângulo dos 3/4, né? Ombro, mesma largura da cabeça, outro lado menor. A gente faz ele todo em movimento, né? Importantíssimo, primeiro a gente fazer aquele esqueletinho que eu fiz, e depois só a gente colocar os detalhes, como eu estou fazendo aqui agora, certo? E quanto mais você brincar, mais jogar assim, por exemplo, fazer o ombro inclinado, o quadril inclinado, mais legal vai ficar o desenho, mais dinâmico vai ficar o desenho. Então, aqui está o personagem, né? Como eu expliquei para vocês, bem dinâmico, né? Para ele ficar bem dinâmico, é importante sempre inclinar todas as articulações, por exemplo, fazer o quadril inclinado, o ombro inclinado, né? Cuidar para não se perder nas proporções, né? Agora vamos fazer outra coisa importante também na hora de fazer figuras em movimento, que são interações. Como eu expliquei, personagem de interação é bem importante, né? Também, sempre nas páginas dos quadrinhos, os personagens estão interagindo entre eles, aí tem cena de luta, cena de romance, né? Então eles sempre estão interagindo. Eu vou desenhar agora 2 outros personagens, né? Aqui está a Loira Fantasma. Vou desenhar o Lobo da Estrada, né? Que é um gibi que eu fiz lá em 2007, que esses tempos eu redesenhei esse personagem na revista Calafrio. O Índio Vampiro Curituba, né? Esses 3 personagens são os personagens que eu acabo usando mais, são 3 personagens de terror. A Loira Fantasma, né? Que eu já fiz inúmeras revistas com ela, né? Aqui tem algumas. O Lobo da Estrada, que como eu expliquei, tem aquela revista que eu fiz em 2007, mas eu fiz a Calafrio, e o Vampiro, né, Curituba, que recentemente eu fiz para a revista Calafrio, né? Aqui vocês podem ver uma imagem dele, mas vamos fazer eles interagindo aqui agora. A gente começa fazendo o esqueleto, certo? Vamos fazer aqui deitado o Lobo da Estrada, e aqui
é como se eles estivessem batalhando os dois, né? O Curitiba, né? O Curitiba a gente vai fazer aquele esquema do quadradinho, vocês lembram que eu ensinei para vocês? Você faz um semicírculo, né? Faz o quadrado, o semicírculo e coloca o nariz, o maxilar, né? Aqui eu vou fazer um ombro em diagonal. Certo? É sempre legal você sempre começar o desenho do personagem a partir desse boneco de palitinho aqui, né? Então vamos lá, deixa eu dar uma agilizadinha aqui. Então assim, né? Aqui, ó, eu fiz o rosto de lado, né? Dentro, você lembra do Model Sheet? Por isso que é importante o Model Sheet, certo? Porque ele funciona como uma tabela. Então, eu peguei o rosto de lado, no caso do Model Sheet do meu personagem índio, né? Daí, desenhei aqui o pescoço, fiz o ombro tá curvado assim, ó. Ele não é um ombro reto, certo? É um ombro curvado, né? Como eu falei, quanto mais você mexe, mais curva, mais legal, mais dinâmico fica o desenho. É um ombro que está na diagonal, ou seja, essa metade tem o mesmo tamanho da altura da cabeça. Quando a gente faz os personagens masculinos, né? A gente faz a altura da cabeça 2 vezes no ombro. Como é um personagem que está em perspectiva, como que chama mesmo? Escorço, né? Então, a metade é do tamanho da cabeça e a outra metade menor, como no da Loira Fantasma que eu fiz antes, né? Daí o braço que eu desenhei aqui, ele está esganando o pescoço aqui do lobo da estrada, que está aqui desesperado, né? Então é isso, o desenho está pronto, né? Eu usei para finalizar uma caneta Nankin Brush, né? Como eu já expliquei para vocês, eu usei uma dessa no desenho que eu fiz da composição, né? Caneta Nankin Brush é a caneta que tem uma ponta que imita um pouco o traço do pincel, né? Que deixa o desenho um pouco mais dinâmico, porque o traço não fica contínuo, fica um traço que fica maior e menor, e isso deixa a arte final um pouco mais legal. Tá pronto o desenho, né? Eu fiz aqui os personagens interagindo, como eu expliquei para vocês, os personagens não perderam a proporção, né? Se você for medir aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, né? 4 medidas da cabeça até o quadril, que é a proporção, né? 4 até o quadril, depois mais 4 da perna, que sempre a gente tem que seguir essa proporção, e a gente não perdeu essa proporção na hora de montar o desenho, né? Ficou um desenho dinâmico, fluido, de interação, como eu expliquei para vocês, né? É um desenho... como eu falei, o esquema ali, a estrutura principal, o esquema é super rápido, é coisa de 3 a 10 minutos, e quanto mais rápido, parece que o desenho fica mais fluido, mais natural. Mas não é só a técnica, né, gente? A técnica é alguma coisa que a gente pode ensinar e tal, mas muito, né, do que você pode fazer para o teu desenho ficar mais dinâmico, mais legal, ficar assim mais natural, é você treinar, né? Como eu falei, participa de sessões com modelo vivo, pega desenhos da internet, fotos da internet e reproduz, tira fotos de pessoas que você convive, tira fotos de pessoas que você conhece, ou faz elas posar, mas o segredo, né, para você ter um desenho cada vez mais legal, mais dinâmico, mais interessante, é o treino, né? E é isso. E a aula de hoje é essa. Até a próxima.